Olá, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu nome é Letícia, sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Vagalumes. E hoje a gente vai comentar sobre a exposição que está rolando lá no MASP do Edgar Degas. Então, se você gosta de artes visuais, não foi nessa exposição, está curioso, fica aqui, assiste o vídeo, comenta, curte, compartilha. Se você já foi e também quer saber a impressão de outras pessoas que foram, fica também nesse vídeo. Não esquece de comentar, curtir e compartilhar. E bora pro vídeo. Bom, gente, primeiro eu vou começar com as minhas impressões pessoais. Depois eu quero comentar um pouquinho sobre, enfim, o Edgar Degas em si, né? E o modo como ele trabalhava, o modo como ele produzia linguagem. Então vamos lá. Bom, é uma exposição simples. Não vá para essa exposição pensando que você vai encontrar uma exposição grandiosa. Já fui em exposições, né, cuja própria forma da exposição era grandiosa, era cheia de coisas, enfim. Não, essa é uma exposição simples, com poucas obras, mas que me chamou muito a atenção pelo tema maior da exposição, digamos assim, que é o tema do movimento, do corpo em movimento. E, bom, essa exposição vai trazer algumas esculturas, pinturas e algumas fotografias que uma outra artista fez do trabalho do Edgar Degas. Então, enfim, tem também esse terceiro elemento de uma outra pessoa olhando para o trabalho desse artista, o que também traz mais uma camada, digamos assim, para a exposição que é interessante. Então, quando você chega na exposição, você tem a escultura da bailarina, que é uma escultura bem famosa, inclusive, da história da arte lá, primeiro elemento. Eu acho muito interessante começar com esse elemento, porque, já adiantando um pouquinho do que eu quero comentar com vocês mais pra frente, a figura da bailarina é uma figura que muito me interessa, assim, figuras que carregam um peso cultural fortes e são utilizadas em trabalhos artísticos, é algo que me interessa para pensar comunicação poética, digamos assim, né, nas obras de artes visuais, enfim, no cinema. Bom, então você vai percorrer essa sala com essas obras, vão ter muitas esculturas, vai ter uma grande fotografia também que abre a exposição, enfim. E conforme você percorre, né, esse espaço, a escultura, que também é ela uma forma no espaço, eu sinto que o público no geral, observei isso um pouco nas pessoas e eu também, você fica com vontade de tentar imitar ou tentar se relacionar com aquelas esculturas, daqueles corpos, naquelas posições inusitadas e diferentes, enfim, eu vi muita gente fazendo isso, é muito divertido ver quando as pessoas se atingem por uma obra a ponto de tentarem mexer o corpo delas, tentar, enfim, movimentar e não ficar só naquele lugar muito passivo, muito contemplativo, que também é importante, tem seus momentos, mas, enfim, se relacionar com uma obra assim de uma forma mais direta é algo sempre muito interessante de ver pra gente que estuda arte, pra gente que gosta de arte, ver o público interagindo dessa forma, acho que é sempre muito rico e levanta muitas discussões, enfim. Uma coisa muito interessante sobre as esculturas é que, por elas estarem em posições inusitadas e serem esculturas pequenas, eu fiquei com muita vontade de ficar olhando a escultura de diversas formas, digamos assim, diversas posições. Então, não é um tipo de escultura que você vai, como eu disse, né, ter aquele olhar, aquela passividade perante, mesmo no sentido do olhar, assim, né, porque você não capta a escultura inteira se você ficar só em uma posição, então você também tem que se mexer para tentar descobrir mais detalhes das esculturas, então isso também é algo muito interessante em relação ao trabalho do Degas. Bom, eu acho que o tema do corpo é algo que o MASP vem trabalhando. Eles tiveram aquela exposição sobre a sexualidade que eu também fui, que também foi uma exposição bem interessante. Achei só que tinha muita coisa junto e isso me incomoda um pouco, mas eu acho que eles mudaram o foco, né? Agora é um corpo em movimento, é a ideia da dança, é a ideia desse corpo que está, enfim, criando poesia por si próprio. Pensando assim no trabalho do Edgar Degas, ele é um artista que está ali trabalhando no final do século XIX, e o final do século XIX, né, segunda metade do século XIX, começo do século XX também, é
uma época histórica que muito me interessa pensar, que muito me interessa estudar, porque muitas transformações socio-históricas estavam ocorrendo na sociedade naquele momento, então a linguagem teve que se reinventar de uma forma muito ousada, digamos assim. Então, os artistas que viveram essas épocas, esses homens, essas mulheres que estavam produzindo linguagem, eles tiveram que ser muito criativos para tentar reinventar todo esse mundo das artes e, inclusive, das artes visuais. E o Degas está nesse meio, né? Interessante pensar um pouco da vida dele, que é curiosa. Enfim, ele veio de uma família rica, muito rica, e ele, enfim, acaba se interessando por arte nesse meio do caminho dele, né? Enfim, sabe, sei lá por quê, talvez tenha até uma explicação histórica, mas enfim, ele acaba se interessando por artes visuais e vai, enfim, embarcar nesse mundo. Retornando, por exemplo, para a questão da bailarina, pensando ela como um elemento sígnico, né? Pensando numa relação sígnica de semiótica ali, a bailarina ela é um signo cultural muito forte, então todo mundo, ou quase todo mundo, não gosto de ousar falar e dizer todo mundo, porque todo mundo é muito relativo, mas quase todo mundo já sabe o que é balé, já viu uma bailarina, ou pelo menos já viu num filme, mesmo que tenha visto ao vivo, não tenha visto um espetáculo de balé ao vivo, mas quase todo mundo sabe o que é uma bailarina, ou já viu uma bailarina na vida, e esse signo é muito forte, porque carrega todo um entendimento de corpo, de dança, de feminilidade. A gente não pode esquecer disso, que tipo de feminilidade está sendo produzida com as bailarinas, né? É claro, o fato do Edgar Degas ter escolhido as bailarinas para serem as suas essa grande figura, essa grande marca da sua produção artística não se deu por uma questão de comunicação semiótica, se deu por uma questão de que ele se interessava em estudar os movimentos, o corpo em movimento, porque isso trazia uma maior autenticidade para aquilo que ele estava pintando, trazia também um pouco daquela ideia que os impressionistas construíram dentro da sua linha estética, que é essa ideia de captar a impressão, de captar um instante. O que ele pintava ficava mais cinematográfico, não, ficava mais fotográfico, porque vamos lembrar que na época que o Edgar pintava, que o Edgar trabalhava, a fotografia já era uma questão, né, que interferia na produção de artes visuais, então por que pintar perfeitamente, não é mesmo, se você tem fotografia que faz isso, ainda que existe um grande debate em torno disso, mas, né, para ser didática e rápida aqui, estou colocando nesses termos. Então, essa bailarina, na verdade, é essa grande figura que permitiu o Degas trazer autenticidade para aquilo que ele pintava. Ele conseguia, as pinturas dele, né, dessas meninas ensaiando, parece uma fotografia, e parece mesmo. E ele tinha uma relação com a fotografia também, e é esse lugar desse corpo numa posição inusitada, fica mais natural, não fica tão artificial como aquela pintura que a gente bem conhece da estética do Renascimento, né? Aquela coisa meio chapada, meio sou muito perfeito, sou muito... Não, ele já tem uma outra forma, inclusive de traço, enfim, do modo como ele risca a pintura. E também, pensando numa questão de análise, eu olhando, né, tentando analisar de um ponto de vista sígnico, é muito forte, né? Tem várias coisas que podem ser discutidas através da questão da bailarina, né? A questão dessa figura do balé, né? Esse corpo perfeito, esse corpo que é moldado, esse corpo que traz, que eleva, que é meio que sublime, sabe? E é engraçado quando você lê um pouquinho sobre a vida dele, saber como que ele adentrou nesse mundo, como eu falei, né? Ele não foi atrás das bailarinas por uma questão de comunicação cínica, né? Vou colocar a bailarina, ou talvez até tenha passado pela cabeça dele, a gente nunca sabe, mas acredito que não. Mas ele foi por uma questão de oportunidade. Vamos lembrar, gente, que os teatros, nessa época, eles eram lugares de sociabilidade, eles eram lugares que as pessoas iam pra... Era um tipo de lazer daquela época. O teatro era uma coisa, assim, né? E hoje em dia a gente perdeu um pouco disso, muito por conta da televisão, dos grandes meios de comunicação de massa, Netflix, etc., cinema. Mas naquela época a gente não tinha ainda
produção audiovisual abundante, né? Então as pessoas iam ao teatro ver dança, as pessoas iam ao teatro ver coisas cômicas, sketches cômicas, iam ver peças, e era um lugar de sociabilidade importante para aquela época. E ele foi lá porque naquele lugar fazia sentido para ele estudar, né? Esses corpos em movimento, esses corpos dançantes. Ele vai para lá e ele consegue adentrar nesse mundo das bailarinas. Ele consegue participar ali, enfim, de uma forma um pouco mais íntima desse mundo. E ele, enfim, produz em cima disso. Lembrando também que ele, ao longo da vida, foi ficando ceguinho. Isso também interfere no trabalho dele, obviamente. Eu particularmente gosto bastante das pinturas dele. E de fato parecem cenas de filme, quando eu olho para aquelas pinturas. Eu particularmente tenho muito apreço pelo impressionismo em si, né, pelos artistas da segunda metade do século XIX, principalmente os impressionistas, pela forma como eles pintam e o modo como eles criam poética nas imagens. É algo que me interessa muito, que eu gosto muito de ver, que eu gosto muito de estudar, enfim. Eu acho que é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu faço convite para vocês visitarem essa exposição, acho que vale super a pena. E é isso. Até mais. Comenta nos comentários se você foi a essa exposição, o que você achou, quais foram as suas impressões. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.